gente, tudo bem? Essa semana, no dia 28, comemoramos o Dia Nacional da Educação. Com base nessa data tão emblemática e tão impactada durante a pandemia, eu resolvi trazer algumas reflexões pessoais a respeito do que nos motiva na escolha da educação dos nossos filhos. Sempre tem algumas expectativas que são similares, né? Como melhores oportunidades de trabalho no futuro, como alguns apenas uma vida saudável e feliz, apenas abertura de novas oportunidades. E tudo isso depois acaba sendo impactado pela escolha que a gente faz em relação à escola onde vamos poder colocar os nossos filhos. Quando a gente fala de escola pública, infelizmente, nos nossos países latino-americanos e com ainda em fase de desenvolvimento, nós sabemos que a escola pública, em geral, ela deixa muito a desejar. Então, a maioria das famílias que tem alguma condição acaba colocando os seus filhos em escolas particulares, que não é o que acontecia no passado, onde todas praticamente eram escolas públicas e havia pouquíssimas escolas particulares, mas infelizmente é a realidade que temos hoje e cada vez mais temos grupos internacionais comprando pequenas escolas ou redes de escolas e transformando o ensino particular também em negócio e muito mais massificado. Eu vejo como questões de base, primeiro, o que a gente escolhe como oportunidade para essa escola. Então, no primeiro momento, claro, a gente precisa olhar a questão de custo, se está dentro do nosso orçamento ou não e até onde podemos ir, né? E isso já vai, claro, limitando o nosso horizonte. Nós temos aqui em São Paulo, onde eu estou, nós temos escolas que vão desde um preço mínimo, né, mensal, 800, 900 reais por mês, até você tem escolas de elite, onde você vai ter mensalidade de 12, 13 mil reais, fora outras despesas. Então, são realidades totalmente diferentes. Então, esse já é um primeiro fator de seleção. Um outro fator de seleção vai ser a proximidade dessa escola. Em geral, eu vou falar em geral, nós temos, claro, que olhar o que está no nosso entorno. Eu conheço pessoas que, por questões filosóficas ou por questões de a família estudou naquela escola, é uma questão tradicional dentro daquela unidade familiar, o filho vai estudar naquela unidade, naquela escola, e aí talvez fique muito distante da casa da criança. E eventualmente isso faz um movimento da família para depois ficar mais próximo da escola, porque de qualquer maneira acaba sendo um transtorno para quem sabe o trânsito que nós temos aqui, mesmo que a criança vá com transporte escolar. Quando a gente pensa nisso, a questão proximidade também é um fator de certa maneira decisório na escolha da escola. E eu acho que a partir daí, mapeadas essas questões de custo e proximidade, nós vamos para o outro ponto, que talvez não deveria ser o último ponto, talvez deveria ser o primeiro ponto, que é a linha pedagógica que a escola segue. Hoje, no Brasil, nós temos basicamente 7 linhas pedagógicas, que são as principais, mas a gente tem desde a escola tradicional, a escola montessoriana, enfim, tem várias linhas de aprendizagem. Eu vou especificar isso um pouco mais em outro momento, mas existe uma escola que ainda foge um pouco a esse padrão mais tradicional e rígido, que é a escola da pedagogia Waldorf, que ela trabalha muito mais com questões holísticas do ser humano e dá a forma de aprendizagem de uma maneira um pouco diferente do que as demais escolas que trabalham mais questões de conteúdo. Em relação à escola Waldorf, eu também vou falar em outro momento, porque existem muitas controvérsias
a respeito de se o método funciona, se não funciona, se o respeito aos limites de aprendizagem de cada um atendem o século XXI ou não. Então, eu acho que é uma questão muito mais filosófica do que necessariamente até pedagógica. Porque ela inclusive trabalha muito, como eu falei no vídeo anterior da semana passada, ela trabalha muito com o envolvimento da família na escola. As famílias que gostam e que aderem a esse modelo educacional, elas são demandadas a participar de forma muito intensa dentro da vida escolar. E isso não necessariamente não é para todo mundo, e não é todo mundo que tem essa disponibilidade também. Mas aí, pensando dessa maneira tão ampla, aonde nós temos linhas pedagógicas, aonde nós temos custo e onde nós temos proximidade, eu fico me perguntando o que é o fator que leva a essa escolha da maneira mais saudável dentro de cada um desses ambientes. Como eu falei já antes, eu não tenho todas as respostas, eu sei o que me levou a escolher a escola onde meu filho estuda hoje, que segue uma linha construtivista, segue uma linha de evolução do aprendizado em forma de o que eles chamam de espiral contínua, que então as crianças vão tendo e revisitando conteúdos ao longo do tempo, com diferente profundidade, para que realmente aqueles conteúdos sejam absorvidos e trabalhados também internamente, externamente, aonde há uma certa tendência também a um diálogo entre as pessoas, e foi uma linha pedagógica que num primeiro momento me agradou pessoalmente e que incorporava a questão custo e proximidade dentro do que eu estava disposta a escolher para ele. Mas eu sempre fico me questionando se a gente não deveria, talvez, colocar essa questão pedagógica num primeiro momento, num primeiro lugar, e isso talvez a gente só possa fazer observando as crianças desde pequenas em como se dá o momento do aprendizado e como é o estilo de aprendizagem daquele indivíduo, porque cada um vai ter estilos de aprendizagem diferentes, que eu também vou trazer em outros conteúdos. E aí nós teríamos que ter um acompanhamento com esses indivíduos mais constante e mais estável, para que eles possam se desenvolver de forma plena nas suas competências e potenciais, mas indo para uma escola que fosse a que melhor ajudasse a desenvolver esse potencial, que normalmente não é o que acontece. A gente escolhe pelos outros dois critérios antes. Então, a partir desta data tão significativa, esta semana, como o Dia Nacional da Educação, eu deixo aqui para vocês essa reflexão e essa pergunta, que para mim faz sentido. Mas como nós poderíamos fazer esta escolha de uma maneira que maximizasse, que ampliasse as oportunidades de aprendizagem que os nossos filhos têm, de acordo com o tipo de escola? Como nós poderíamos fazer esse acompanhamento desde o início, desde o momento em que eles entram na educação infantil, por exemplo? Porque eu acredito que se eles tivessem esse acompanhamento talvez de maneira constante e robusta, talvez a escolha das escolas que nós fazemos para eles talvez fosse diferente. Então eu deixo aqui, como eu falei, eu realmente não tenho essas respostas, são apenas pensamentos que eu trago e reflexões e alguns incentivos a essa transformação. Então eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês e como vocês acham que nós poderíamos fazer talvez essa escolha ser mais interessante para o desenvolvimento tanto do aprendizado como de crianças e adultos mais saudáveis no futuro.